Café com informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc e Senac, Carvalho Supermercado. Café com informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. O Café com informação desta semana traz o promotor Rômulo Cordão. Ele é o chefe do GAECO, o famoso, temido Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Recentemente, o GAECO foi para as páginas, foi para a mídia, por ter prendido um personagem dos mais influentes até então no próprio Ministério Público. Promotor, é sabido que o Brasil passou a ter assim os órgãos de controle e os órgãos de informação ou de investigação a partir do advento da Constituição de 1988. O Brasil democrático, e o Brasil se transformou assim numa espécie de criando órgãos de investigação de todo tipo. Será que com o advento da democracia, com o estabelecimento da democracia, ficou fácil de descobrir corruptos no serviço público? Como você bem disse, depois da Constituição de 88, houve um empoderamento das instituições, o que, consequentemente, aumentou a responsabilidade de todos os agentes públicos, Então, se deu mais liberdade à sociedade, evidentemente, na nossa Constituição cidadã. No entanto, também se cobrou que os órgãos do Estado cumpram sua missão da melhor forma possível, no sentido de primazia por esses direitos que estão na Constituição Federal. Então, por exemplo, quando o Ministério Público atua fiscalizando as verbas públicas, em última análise, ele está fiscalizando se esse patrimônio que é público ele está sendo aplicado de forma eficiente, como tem que ser aplicado, como determina a Constituição. Então, a nossa Constituição, na verdade, é um sistema de freios e contrapesos que dá liberdade, mas que também cobra desses agentes públicos uma postura reta, uma postura proba. Bom, é mais ou menos como quem diz assim: você, agente público, não pode misturar o público com o privado. Exatamente, a principal, eu creio que o princípio basilar é justamente esse. Não se pode confundir o público e o privado. O agente, quando atua, o administrador público, ele tem que ter como norte o interesse público, o interesse da população, da sociedade, e não seu interesse particular. Promotor, de uns tempos para cá, parece que... aliás, se dizia sempre o seguinte: quando você convoca um técnico, um homem público para uma função pública, pressupõe que se ele está sendo convocado pelos seus méritos, sua competência. E de uns tempos para cá parece que mudaram essa regra. Geralmente se tem visto e ouvido que o convidado para determinadas funções públicas, ele tem que ser um grande operador de um sistema, digamos assim, até de corrupção. Dá para sentir isso nas investigações da ECO? Dá. Infelizmente, eu creio, que o nosso sistema político ele tá embasado numa forma que dá aso a esse tipo de conduta, Na verdade, para se galgar, para se alçar determinados cargos, determinadas funções, aquela pessoa acaba fazendo compromissos espúrios que colocam em xeque sua própria atuação. E é nesse sentido que os órgãos de controle, notadamente o Ministério Público, tem que trabalhar no sentido de minimizar isso, e trazer a população para essas questões que envolvem toda a sociedade, nós sabemos disso, no sentido de também assumir sua parcela de responsabilidade e fiscalizar, junto com os demais órgãos, a atuação do poder público.
Eu queria que o senhor explicasse para os nossos internautas o que vem a ser o GAECO e quem o compõe. O GAECO é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, é um órgão dentro da estrutura do Ministério Público, né, que tem como mote, como vocação, o combate ao crime organizado. Né? Notadamente, eu sempre digo, os crimes ligados à área de corrupção, os crimes do colarinho branco, os quais, pelas suas peculiaridades, têm especificidades diferenciadas que requerem uma atuação do Ministério Público. Nós sabemos também que o Ministério Público tem uma capilaridade muito grande, né? Há promotores em todas as comarcas, ou como titulares ou como substitutos, no estado inteiro e no Brasil. E por conta dessa vocação e dessa capilaridade, é que nós temos uma maior facilidade em relação a outros órgãos de combater, de investigar esse tipo de crime, né? Não foi à toa que a Constituição Federal de 1988 nos brindou com determinadas prerrogativas que o promotor tem, como a inamovibilidade, né, a vitaliciedade, e essas prerrogativas, elas não são à toa, ela tem o sentido de fazer com que o membro, com essas ferramentas, possa atuar de forma tranquila, de forma equilibrada e principalmente de forma imparcial, né? Livre de qualquer tipo de interferência externa que eventualmente venha a ocorrer em outras áreas. Tendo o objetivo, a finalidade de atuar mais nesses casos de corrupção, o GAECO conta também com colaboração, com envolvimento de outros órgãos de controle no Estado? Sim, o GAECO ele é coordenado, né, gerido pelo Ministério Público. O coordenador é um promotor de justiça, mas aqui nós temos outros promotores de justiça e também temos outras instituições que fazem parte do GAECO, né? Assim como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil também trabalha dando todo e qualquer auxílio que nós precisamos, né, de forma muito competente. Nós temos também o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União. Todos esses órgãos, e a Controladoria Geral do Estado, exatamente, Arimatea, todos esses órgãos que juntos fazem com que a gente tenha uma atuação o mais eficiente possível. Que é o seguinte, o promotor de justiça, ele tem um determinado conhecimento e chegam a ele determinados fatos, mas que ele necessita, imprescindivelmente, de uma atuação, de uma expertise de outros órgãos. A gente, por exemplo, pontuou o Tribunal de Contas, que são esses analistas, essas pessoas do Tribunal de Contas, que têm a expertise para fazer uma análise mais aprofundada, por exemplo, das contas de um município, acerca de um procedimento licitatório. Então a gente conta com a colaboração dessas pessoas, esses colaboradores são imprescindíveis, né? E o GAECO, como eu disse, é um órgão do Ministério Público, mas que tem uma composição heterogênea. E essa composição ela é salutar e imprescindível para o sucesso do nosso trabalho. O GAECO, ele produziu 2 grandes operações recentemente. A primeira foi a Déspota, que resultou naquela prisão do prefeito do interior de Redenção do Gurgueia. E a segunda já foi agora recente, que resultou na prisão do ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Piauí. Quer dizer, um chefe, um cidadão que foi seu chefe. Aí a pergunta é essa, promotor: como é desempenhar o seu papel cortando na própria carne? Como quem diz, o senhor se viu obrigado, pelas circunstâncias, pelo volume de informações que tinha, de prender o cidadão que já foi seu chefe. Exatamente. É uma situação que não é fácil, né? Uma situação até determinado ponto, às vezes se torna até constrangedora, mas que é salutar para a democracia, né? Não existe na democracia brasileira, absolutamente nenhuma autoridade que esteja acima da lei, acima da Constituição. Nós vemos isso diuturnamente, ultimamente, na mídia. Então, aquelas pessoas
que cometeram delitos ilícitos, elas têm que responder de forma tranquila. Isso faz parte do nosso Estado democrático de direito. E eu digo mais, eu digo que a reprovabilidade para determinadas pessoas que estão numa posição de envergadura, como no Ministério Público, na magistratura, em qualquer dos poderes, essas sim é que devem até serem submetidas a uma atuação mais forte, mais pujante do Estado, porque são pessoas que deveriam dar um exemplo à sociedade, notadamente porque são ocupantes de cargos públicos de decisão de poder. Então, e de investigação. E de investigação. De denúncias. Exato. Então, eu tranquilamente, eu acho salutar. A gente ainda vê de uma forma assim, perplexa, infelizmente, isso no nosso Estado, porque não é comum, mas que no Brasil inteiro esse tipo de atuação com pessoas desse calibre, desse poder político e econômico, já estão sendo alvo de investigação há muito tempo. Então eu creio que certamente, né, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, isso será uma coisa salutar. Não salutar no sentido de pessoas estarem sendo investigadas e tal, mas que aquele que comete um ilícito, seja lá quem for, né, será submetido às regras processuais que há no nosso país, como qualquer um outro cidadão. Isto é, ele fique sabendo que se ele cometeu e foi descoberto, ele seguramente vai responder pelos rigores da lei. Com certeza. Promotor, houve de uma certa forma uns questionamentos com relação à prisão em si. Caberia a prisão do procurador Emi? E outra coisa, se reparou que o senhor usou a Polícia Rodoviária Federal nessa operação e não se utilizou da Polícia Civil. Por que isso? A primeira pergunta acerca da prisão é uma pergunta assim, muito bem colocada que você fez, Arimateia. A gente aproveita o veículo para falar, que o GAECO é composto por 4 promotores de justiça. Os 4 promotores entenderam dessa maneira. E o entendimento é um entendimento baseado na prova que está nos autos, né? Na prova que foi colhida. E o próprio judiciário, através do juiz da 7ª Vara Criminal, à vista daqueles fatos e daquelas provas produzidas, também acreditou na necessidade da prisão. Nós não temos nós não temos 1 centímetro, 1 milímetro que quer que seja de dúvida acerca da necessidade. A prisão foi no sentido de aprofundar em toda a sua extensão e profundidade da investigação e daí poder concluí-la. Ela foi embasada na lei de prisão temporária, que prevê uma prisão de 5 dias, né? Que há um rol taxativo e, no caso, havia o crime de quadrilha ou bando praticado por aquelas pessoas, e a prisão era imprescindível para a continuidade e posterior conclusão das investigações. Então, reitero e repiso, foi necessário, por isso que foi representado, e o judiciário também acolheu porque viu a necessidade. Bom, o senhor vai me responder a segunda pergunta com relação ao envolvimento das polícias nessa operação, depois dos comerciais. Café com informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc Senac, Carvalho Supermercado. Nós estamos entrevistando o promotor Rômulo Cordão, que é o chefe do GAECO, o Grupo de Combate, de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Piauí. Promotor, no bloco anterior ficou a pergunta, por que o senhor, o GAECO na operação e o Capo, que resultou na prisão do ex-procurador-geral de Justiça, Emi Martins, o senhor utilizou, ou o GAECO utilizou dos serviços da Polícia Rodoviária Federal e não precisou da Polícia Civil? Não há nenhuma razão assim especial. Na verdade, nós trabalhamos em parceria com a Polícia Civil já há um bom tempo, uma ótima relação com a Polícia Civil. Na verdade, a questão de, nessa situação em si, se utilizar dos trabalhos da Polícia Rodoviária foi simplesmente uma questão de logística, porque já estava atuando nesse procedimento. E vale frisar que a Polícia Rodoviária, ela atuou na operação simplesmente no cumprimento dos mandados de prisão e no cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
Então, em nenhum momento houve uma usurpação da Polícia Rodoviária em relação à Polícia Civil, porque a Polícia Rodoviária não fez investigação. A investigação é feita pelo próprio Ministério Público, pelo GAECO, e utiliza-se das polícias, como utilizou da própria Polícia Militar, para fazer a execução das ordens judiciais. Nesse caso, então, não tem porquê. Na hora que o senhor precisar, a Polícia Civil está aí. Né? Aliás, Exatamente. o Ministério Público é o fiscal né? Exato. O fiscal da Polícia Civil. Né? E, inclusive, na operação, em outra que fizemos, a Polícia Civil participou ativamente de todo o trabalho. Então, assim, não há quero deixar bem claro que não há nenhum empecilho, nenhum problema em trabalhar com a Polícia Civil. Pelo contrário, a Polícia Civil é dotada de profissionais capacitadíssimos, competentes, né, demais, e que nós temos uma ótima relação. Promotor, o senhor como nós que já está sabendo, o senhor é novo em Teresina, o senhor está vindo de comarcas do interior. Do extremo sul. E, pelo visto, adora prender certas autoridades, principalmente juiz. Já prendeu 2, ou denunciou 2. Em função de sua atuação, 2 foram presos. Um até morreu na prisão, não foi? Na prisão, que foi o Osório Marques Bastos, famoso Osório Marques Bastos, lá da cidade de Curimatá. Um dos magistrados em que magistrado nenhum gostaria de ter como exemplo, né? Exato. Ele comandava o crime organizado na região? O ex-magistrado Osório Marques Bastos foi objeto de nossa atuação no extremo sul, em Curimatá, e foi denunciado 12 vezes por nós, né? 5 das quais por participação em homicídios. Então, era uma autoridade que atuou no extremo sul por muitos anos, né? Por uma questão da ausência do Estado, a ausência, como a gente estava conversando ali, Matheus, dos órgãos de controle, que acabou ganhando um poder em toda a região e se criou essa anomalia no extremo sul, né, que mandava e determinava fazer o que quisesse. Então, naquela mandava época, matar também. Exatamente, né? Inclusive, recentemente teve o júri do seu irmão que foi denunciado junto com o Osório por um duplo homicídio, né? Irmão dele, inclusive foi condenado a 37 anos, está preso atualmente em Bom Jesus. Então, o extremo sul, infelizmente, por essa questão geográfica de ser um estado tão grande, o Piauí... E de divisa com estados, Pernambuco, Ceará, por ali, né? Exatamente, divisa com outros Bahia. estados. E muitas vezes, por não ter a atenção adequada dos governantes, são cidades que ficam ao léu, né? Sem uma estrutura de legalidade, falta policiamento, faltam magistrados, às vezes, promotores, ou seja, todo e qualquer serviço público da educação à saúde funciona de forma bastante precária, né? E é nesses rincões de tanta necessidade que pessoas dessa natureza maléfica, dessa estirpe, acabam se aflorando e tomando conta da região, né? E eu tive não vou dizer felicidade, mas tive na minha carreira a experiência de tratar com essas questões no extremo sul, que são muitas, não são poucas, e tive a oportunidade de tanto participar das prisões, denunciar dos processos e das condenações desses magistrados. Um deles, o de Parnaguá também, não foi? Ele hoje está afastado? Foi... O Carlos Henrique. Carlos Henrique, né? Ele estava de Parnaguá. envolvido, à época, foi denunciado um esquema de grilagem de terras e venda de sentença, corrupção no sentido de venda mesmo de decisões judiciais. Foi denunciado pelo Ministério Público e, num processo já administrativo, foi afastado e demitido definitivamente, já que estava até em estágio probatório, do Tribunal de Justiça, né? O tribunal demitiu esse investigado, essa figura, em 2010. 2012. Pela lei da magistratura, ele não é nem demitido, ele é aposentado e recebendo, parece. Não, nesse caso pontual não, porque ele ainda estava no estágio probatório. Sim. Ou seja, ele não tinha adquirido a vitaliciedade. Ele estava no estágio probatório, então ele foi demitido mesmo. Quer dizer, o cidadão entra numa carreira difícil, que todo mundo almeja ser, e nem passa do estágio probatório, já entra na corrupção. Na verdade, a gente verificou que esse cidadão já vinha de outros estados, com uma longa ficha criminal que infelizmente não foi observada na época do concurso, passou despercebido, ou seja, ele já veio com uma bagagem do crime simplesmente para atuar, não se tornou criminoso. Quer dizer, em qualquer lugar, em qualquer profissão que atuasse, certamente
seguiria fazendo o que fez. Promotor, o senhor, a gente tem denunciado muito, recebido muita denúncia sobre essa história de grilagem, sobre essa atuação, aliás, eu diria, sobre essa falta do Estado em regiões como aquela do semiárido. O senhor teve essa experiência. O que faltaria, o que precisaria para mudar aquele quadro lá? Olha, nesses 8 anos que eu passei no Extremo Sul e tive muita experiência de Morro Cabeça no Tempo, na divisa com a Bahia, até Santa Filomena, na divisa com o Maranhão, e Cristalândia, já perto do Tocantins, como eu havia lhe dito, a ausência do Estado é total. Então, essa ausência... Quando ele fala Estado, é a ausência do Poder Judiciário, a ausência do Ministério Público, a agência da polícia, tudo isso. O Estado, quando eu falo, é município, o próprio Estado-membro, União, todos os entes federativos, todas as autoridades, né? E assim, quando um espaço está vazio, isso é uma lei da física, algo vai chegar para ocupar aquele espaço. Então, infelizmente, por essas questões todas, determinadas pessoas de má índole chegam e ocupam esse espaço. Então, quanto à questão da regularização agrária, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de títulos que foram registrados em cartórios que são altamente discutíveis. Eu poderia dizer que mais do que discutíveis, que são oriundos de fraude mesmo, de crime. Nós temos terras por lá que já foram registradas 4 ou 5 vezes em nome de pessoas diferentes, né? Terras que foram registradas sem haver uma cadeia dominial, pessoas que andam vendendo títulos sem ter qualquer palmo de terra, vamos dizer assim. O próprio agente público envolvido também nessas coisas. Exatamente. Não foi à toa que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí, há 3 anos, eu creio, anulou quase 1 milhão de hectares, né, 500 mil hectares de terra naquela região do Extremo Sul, né, porque se viu a quantidade de fraudes que existia nos cartórios, né. Então, eu creio que a questão da regularização fundiária, ela passa por uma política radical de se levar a sério, desde a questão cartorária, né, até em si a questão da ocupação da terra. A gente observa, por exemplo, que tiveram algumas políticas anteriores no sentido de fixar pessoas que já estavam na região na terra, e aí se dá o título para aquelas pessoas que vinham produzindo permanecessem na terra. Só que muitas dessas pessoas, na verdade, foram utilizadas como laranjas, né? Aquelas pessoas não cuidam da terra. Essas terras, na verdade, os donos são grupos, né, de outros estados e até de grupos estrangeiros, de grileiros que tomam conta e utilizam pessoas ali da região, né, de pouco conhecimento, às vezes até molestadas, ameaçadas, para que se passem por isso. Enquanto isso, o Estado indolente, sem fazer nada, ou fingindo que está fazendo. Promotor, nós só queremos lhe encorajar pelas operações, pelo que o senhor já passou pelo sul do estado, ileso, porque muitos já foram assassinados por menos disso, você sabe disso. Sim. E pelo muito que você tem feito nessas operações, botando na cadeia ou tentando levar à condenação figuras que deveriam era cumprir a lei. Você tem todo o nosso apoio. E onde precisar, pode contar com a comunidade, pode contar com a sociedade do Piauí, que ela apoia esse gesto de pessoas que querem seguir a lei, querem cumprir a lei. Eu que agradeço o espaço, né? Eu sempre digo, e em conversa com colegas da Força Tarefa da Lava Jato, que nós que somos servidores públicos, nós estamos aqui para servir ao público, nós não contamos nem com poder político, nem com poder econômico. O único poder que nós temos, e apesar de ser o único, mas eu creio o mais importante de todos, é justamente o poder da sociedade, né? A sociedade que controla a atuação, notadamente hoje em dia através das mídias, dos meios de comunicação de massa, né? E isso só é possível porque a imprensa chega na casa dessas pessoas, chega às vistas e aos ouvidos dessas pessoas. Então, o poder que nós temos, o Ministério Público e os demais órgãos de atuação, de fiscalização e de investigação, como eu já disse e repiso, não é poder político, nós não fazemos parte de partido, nós não temos representatividade política, nós também não temos poder econômico. O poder que nós temos é o poder do apoio das massas, o apoio da sociedade que quer um país mais justo, mais sério e que realmente os nossos recursos sejam utilizados de forma eficiente e traduzidos, transformados
em serviços eficientes à sociedade. Bom, e vamos ficar de olho, porque depois dessa operação deflagrada pelo Ministério Público, se ouviu muitos bochichos de que tem gente grande, tem autoridade aí tentando implodir o GAECO. Mas nós vamos ficar atentos nisso, esperando que eles, claro, que o crime não prevaleça sobre a lei. Nós voltamos na próxima semana. Café com informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc Senac, Carvalho Supermercado. Café com informação. Apresentação: Arimateia Azevedo.